atividades sensoriais. Você já deve ter escutado falar delas, mas você sabe para que elas servem? Depois desse vídeo, você vai se tornar um expert no assunto. Oi, gente linda! Bem-vindos de volta ao meu canal! No vídeo de hoje, eu vou explicar por que as atividades sensoriais são tão importantes e como podemos desconstruir a ideia de que desenvolver isso nos nossos pequenos é coisa do outro mundo. E se você... E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te dar 8 dicas de atividades sensoriais para você fazer aí mesmo, na sua casa, sem gastar nada. Crianças e adultos aprendem melhor quando as informações são processadas por mais de um dos sentidos ao mesmo tempo. Prova disso são as lembranças da infância, que geralmente estão associadas a um cheiro, a um gosto ou a um som específico. Quando a gente sente aquele aroma ou aquela música, é como se a gente se teletransportasse para aquele momento e sentisse que estamos vivendo aquilo de novo. Não é verdade? Aposto que você lembrou de alguma coisa da infância agora. Me conta aqui nos comentários o que você pensou, que eu fiquei curiosa. Isso acontece porque o cérebro é capaz de recuperar imagens e sensações a partir de um estímulo dos sentidos. O estímulo dos sentidos ajuda no desenvolvimento cognitivo, linguístico, social e emocional. Naturalmente, a visão e a audição são as mais estimuladas, tanto pelos pais quanto pela escola. Mas a estimulação dos outros sentidos pode ser mais fácil do que você imagina. Ela não é uma tarefa difícil. Com um olhar diferenciado para as coisas básicas do dia a dia, é possível criar brincadeiras interessantes que estimulam os outros sentidos. Logo após o nascimento, o cérebro do bebê começa a criar várias conexões entre os neurônios, as chamadas sinapses, que servem para transmitir e armazenar informações. O cérebro de um recém-nascido chega a criar de 2 a 3 milhões delas por segundo. É muita coisa. A estimulação dos 5 sentidos ativam justamente os neurônios, que são os maiores responsáveis pela formação dessas conexões. É como se cada uma dessas sinapses fossem hiperlinks que vão conectando todas essas informações. Quanto mais emaranhada forem as conexões entre os neurônios, maior a capacidade que a pessoa tem de relacionar diversos temas e ter pensamentos criativos e inovadores. Por outro lado, as conexões que não são utilizadas são eliminadas. Do nascimento até os 5 anos de idade, tem uma grande proliferação dessas sinapses. Essa fase é a chamada mente absorvente, que funciona como uma esponja que absorve todas as informações. Não é à toa que nessa fase as crianças conseguem repetir tudo que a gente fala perto delas muito rápido e aprende tudo com muita facilidade. Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui sua opinião. O grande potencial de aprendizagem nessa idade é justamente pela facilidade que a criança tem de absorver muitas informações ao mesmo tempo sem ela nem se dar conta. Com o desenvolvimento do cérebro e a necessidade de armazenar informações mais complexas, começa um processo natural de seleção que elimina as sinapses menos utilizadas, deixando o cérebro mais eficiente para que ele gaste energia em um repertório cada vez mais sofisticado. Mas, para isso, é importante que nós estejamos dispostos a dar oportunidades e a desconstruir alguns nãos que temos enraizados em nós. Por exemplo, a criança pisar numa poça d'água. A primeira reação de qualquer pai seria gritar: não! Mas aí eu te pergunto, por que não? Porque vai sujar a roupa? A máquina lava. Porque tem bactéria? Isso tem em todo lugar. Então eu te convido a refletir. Você tem realmente um motivo para dizer não? Ou fala não só pela força do hábito ou preocupação com a opinião dos outros? Me conta aqui no comentário. Antes de iniciar as explorações, é importante preparar o ambiente para que a criança fique mais à vontade, sem que o adulto fique focado na bagunça e na sujeira. Além disso, planejar esse ambiente deixa o momento muito mais leve e muito mais fácil para limpar. Uma sugestão para quem mora em apartamento é utilizar a sacada ou o quintal para quem mora em casa, mas se você não tiver nenhum dos dois, separa um espaço na sua casa onde você forre com um plástico ou um lençol antigo a
afasta objetos de tecido ou coisas que podem quebrar. Se você preferir, pode vestir uma camiseta velha sua na criança para não manchar a roupa dela, ou então usar uma roupinha velha dela mesmo. Se tiver calor, pode deixar de fralda. Tenha sempre perto de você um pano úmido ou lencinho umedecido, para na hora da emergência você pelo menos limpar as mãos e os pés. E uma outra sugestão é deixar o banho da criança já no jeito. Assim que acabar a exploração, ela já vai direto pro chuveiro. Antes da gente começar, eu quero propor uma reflexão. Sempre que eu apresento uma atividade nova lá no meu Instagram, vem uma chuva de perguntas querendo saber para qual idade e para que ela serve. Na minha opinião, as atividades que eu sugiro podem ser apresentadas para crianças de qualquer idade da primeira infância. É claro que para os bebês bem pequenininhos, a atenção tem que ser redobrada, principalmente quando a gente for mexer com grãos ou com tinta, já que nessa fase eles colocam tudo na boca. Mas a gente não precisa ficar engessando as atividades de acordo com as idades. Primeiro ponto, a gente precisa levar em consideração que o desenvolvimento das crianças é diferente. Então, se uma criança desenvolveu uma certa habilidade com 10 meses, a outra pode desenvolver essa mesma habilidade antes ou depois. E um segundo ponto é que quando a gente for propor atividade para a criança, a gente tem que prestar atenção no nível de dificuldade. Então, você não vai propor para uma criança maior uma atividade com um nível de dificuldade muito baixo, porque não vai despertar o interesse. Além disso, a forma como uma criança vai explorar uma massinha com 1 ano, 2, é completamente diferente de como ela vai explorar com 5, 6. Concorda? Mas garanto que vai ser divertido para as duas fases. Com relação ao objetivo das atividades, eu acredito que eles vão muito além do que a gente pode pontuar. A gente até pode listar como coordenação motora fina, concentração, raciocínio lógico, mas no momento que a criança está brincando, essas milhões de conexões nos neurônios e essas sinapses estão se formando e uma coisa muito maior está sendo criado dentro daquela criança que a gente não consegue ver e muito menos explicar. Cabe a nós apenas dar a oportunidade para que eles possam desenvolver as suas melhores habilidades. Então, o meu objetivo com esse vídeo não é nem segregar as atividades e nem montar uma lista infindáveis de motivos pelos quais você deve fazer, mas propor ideias para que vocês, a partir delas, possam sim dar oportunidade aos seus pequenos de desenvolver o melhor potencial de cada um. E aí, cabe a você, adulto, analisar a sua criança e entender em qual momento cada atividade pode ser proposta. Bom, antes de colocar a mão na massa, se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like pro YouTube entender que ele é bom e entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, bora lá! Essa atividade é muito legal para fazer com bebês pequenos ou se você tem muito medo do seu filho ingerir tinta e se intoxicar. Você só vai precisar de iogurte natural e corante de alimento. Essa atividade é uma delícia! Para essa atividade, você pode deixar a imaginação fluir. Eu usei plástico bolha, papel alumínio e papel toalha. Você prende no chão com uma fita crepe e a criança vai explorar cada uma dessas estações de uma forma maravilhosa, com as mãos e com os pés. Para essa atividade, eu só precisei de uma forminha de gelo, corante de alimento e os animais em miniatura que eu comprei no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Coloquei os animais na forminha, pinguei umas gotas de corante, coloquei água e coloquei para gelar. Na hora da atividade, eu sugiro que você separe uma caneca ou uma garrafinha com água morna. Na hora que a criança estiver explorando, ela vai conseguir ter a sensação do gelado e, ao mesmo tempo, jogar a água morna que ajudará a derreter o gelo, resgatar o animal e ela vai ter as duas sensações, o quente e o frio. Essa atividade é muito legal, tanto para as crianças quanto para os adultos. Você só vai precisar de amido de milho, água e corante de alimento. É muito curioso como fica a textura dessa mistura. Faz, você não vai se arrepender. E se fizer, me conta aqui, que eu quero saber.
Para essa atividade, eu usei uma caixa de papelão de um brinquedo que a Isabela tinha ganhado de aniversário e coloquei várias texturas em cada lado da caixa. E eu usei coisas que a gente tem em casa. Coloquei cotonete, lixa de unha, papel alumínio, plástico bolha e um saquinho com grãos de arroz e grãos de feijão. Ela se divertiu explorando cada cantinho da caixa. Para essa atividade, eu só usei gelatina incolor sem sabor e corante de alimento. Você também pode fazer com uma gelatina normal, mas eu preferi fazer assim porque a Bela não consome doce. Então eu fiquei despreocupada dela comer a gelatina. Preparei a gelatina, coloquei os animais lá dentro e deixei gelar. Foi uma diversão. Essa é uma atividade muito simples, mas é muito rica. Eu só usei uma caixa de papelão de sapato, fiz um furo em cima, colei EVA, cortei e coloquei vários objetos lá dentro. Foi maravilhoso ver a carinha da Bela, enquanto ela tava com a mãozinha lá dentro, ouvindo o som dos objetos, sentindo a textura, mas ela não conseguia ver. Dava pra imaginar como a cabecinha dela tava borbulhando. Para essa atividade, eu só usei... O que eu usei? Eu só usei semente de chia, corante de alimento e água. Pra quem não sabe, a semente de chia, quando em contato com a água, ela estufa e fica numa consistência gelatinosa. É só você jogar a semente num pote, colocar água, pingar umas gotinhas de corante, se você quiser deixar colorido, e levar à geladeira por 4 horas. Depois que você tirar, quando for apresentar pra criança, é só colocar alguns brinquedos ali para que ela tente resgatar e entrar em contato com essa geleca. É muito divertido. Agora, com esse monte de ideia e com esse novo olhar para as atividades sensoriais, você tá cheio de informação para explorar ao máximo o potencial do seu pequeno. E por aqui eu me despeço, um grande beijo e até o próximo vídeo!